Aqui nós queremos ver como Paulo então termina essa sua carta. Foram 23 vídeos até aqui, né, que mostra de forma ainda mais superficial tudo aquilo que Paulo quis trazer, né, de conteúdo nessa carta aos Romanos, nessa carta magna da fé salvadora. Né? Nós vimos algumas questões mais necessárias para nós entendermos de fato esse livro. Através desses vídeos, se nós retornarmos agora à leitura da carta aos Romanos, talvez nós venhamos olhar para essa carta de forma diferente. No capítulo 1, verso 16, Paulo começou a sua explicação sistemática do Evangelho, né, a forma que ele apresenta o Evangelho, né, no capítulo 1, verso 16, e ele termina essa forma de apresentar as boas novas da salvação, apresentar o Evangelho que é Cristo, no capítulo 11 até o verso 36. Então, do capítulo 1, 16 até o capítulo 11, 36. Baseado nisso, então, ele seguiu com uma exortação, né, de obediência que nós devemos ter, e nessa obediência ele traz a forma de vida cristã que nós devemos viver na nossa relação de uns para com os outros. Capítulo 12, verso 1, até o capítulo 15, verso 13, aonde a base dessa exortação é o amor de Deus em nossas vidas, né, e que nós devemos praticá-la, né, em cada um de nós, que encerra-se essa prática no capítulo 15 que nós vimos no vídeo anterior, como louvor, como adoração ao nosso Deus. Agora Paulo vai fazer o quê? Baseado nisso tudo, ele termina a sua carta com uma conclusão. E nessa conclusão, agora Paulo põe a sua pessoa de forma mais íntima dentro dessa carta. Aos Romanos, Paulo tinha escrito muitas coisas com autoridade. Ele escreveu esse livro com muita autoridade. Ele era servo de Cristo. Né? Lembrando o vídeo anterior, servo é ministério. Ele tinha um ministério, né? E esse ministério, como servo de Cristo, era entre os gentios. Né? O capítulo 15, verso 16, ele vai mostrar isso. Mesmo assim, ele vai fazer o quê? Ele vai se expressar modestamente. Nós podemos olhar para o capítulo 15, verso 14 e 15, aquilo que já no capítulo 1, verso 12 e 13, ele traz como início da sua carta. Pela graça de Deus, então, Paulo tinha recebido esse cargo, verso de número 15 do capítulo 15. E o seu cargo era anunciar o evangelho entre os gentios, mas anunciar entre os gentios fazendo o papel de um sacerdote, né? Como aquilo que nós víamos no povo de Israel, né? O anúncio vinha, né, através do sacerdote também para a vida do seu povo. Capítulo 15, verso 16, aquilo que o capítulo 12, verso 1 sobre culto, ele mostra para nós presente, aonde Cristo, então, e através do seu Espírito Santo, vai agir na vida de todos que recebem o Evangelho de Cristo. Ele leva o Evangelho, sim, porque ele é ministro dos gentios, mas levando esse Evangelho aos gentios, ele mostra também esse Evangelho, né, que deve ser vivido na vida dos judeus também, porque um depende do outro, né, para essa tão grande salvação. Né? Cristo e o seu Espírito, então, passa a agir, e é isso que Paulo fala dos versos 17 e 19 do capítulo 15. Por muito tempo, Paulo queria visitar Roma, né? Isso eu já falei no início, né? Mas ele não tinha conseguido ir até aí, até esse momento aqui, no qual ele faz essa conclusão. Capítulo 1, ele lembra disso, no verso 10 a 15. No capítulo 15, versos 22 e 23, ele torna a lembrança, né, que ele tem vontade de visitar Roma. Mas agora, após ter cumprido a sua missão na Grécia, capítulo 15, verso 23, ele estava pensando nessa possibilidade agora, né, mais concreta de visitar Roma após essa carta. Né, quando ele fosse à Espanha, que era o seu desejo de estar indo até a Espanha, capítulo 15, verso 24, 28, 29 e 32. Mas primeiro ele devia fazer o quê? Ele ia para Jerusalém a serviço dos santos, capítulo 15, verso 25, lembrando naquela coleta, né, que Coríntios
mostra no 2 Coríntios, né, que eles iam levar para os de Jerusalém, aos cristãos de Jerusalém que estavam passando dificuldade, perseguição, né, e até mesmo fome. Então ele ia para lá primeiro, mas depois ele queria ir para a Espanha, e indo para a Espanha ele queria estar em Roma, que não se concretizou, porque sabemos que em Jerusalém ele vai ser preso. Aqui temos o quê? Um retrato belo da unidade da igreja. A coleta entre os gentios lá da Grécia, que está lá em 2ª Carta aos Coríntios, destinado aos judeus de Jerusalém. Essa unidade expressava como uma comunhão de bens espirituais e bens materiais se dá de forma voluntária. Capítulo 15, verso 26. Aquilo que veio de material foi por uma voluntariedade também de uma vida espiritual, entendendo o corpo de Cristo como um todo. Os gentios eram devedores a respeito dos judeus. Por quê? Porque eles participaram dos bens espirituais dos judeus. Capítulo 15, verso 27. Os gentios da Grécia, então, agora podiam beneficiar também os judeus mais pobres, os santos em Jerusalém. E os gentios de Roma também estavam nessa mesma unidade, lutando nas orações em favor dos seus irmãos, verso 30 a 32, mostrando então uma unidade de uma igreja que é universal, né? Não é uma igreja particular, mas é uma igreja sobre a face da terra. A intimidade dessa comunhão que é a igreja, então, revela-se no fato de Paulo nunca se referir aos seus membros em termos de uma simples amizade. Em Romanos 16, verso 5, 8, 9, 12, a tradução literal é amado ou querido. Por quê? Para Paulo, o que importa é a relação com aquele que nos representa diante de Deus, Cristo Jesus. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. E Paulo considera então o homem em sua relação com Cristo. E em Cristo todos somos um. Por isso devemos viver essa unidade, de uns para com os outros. Não pode haver distinção entre nós, porque somos uma só igreja. Não há muro, não há barreiras doutrinárias entre nós, que se estiver firme na palavra de Deus, essa doutrina não nos afasta de vivermos essa unidade em Cristo Jesus. Em vez de considerar então o homem como amigo, Paulo considera nesse termo de serviço, da salvação, de uma relação íntima, onde até mesmo o ósculo santo poderia ser usado nessa comunhão, capítulo 16, verso 16. Os membros da igreja, então, são irmãos unidos no Senhor. Em último lugar, a igreja pode depender do Deus onipotente. Para a igreja, ser obediente no mundo não é fácil. Mesmo numa igreja boa, enganadores podem surgir a qualquer hora, destruindo essa comunhão. E Paulo lembra isso nessa conclusão, nos versos 17 e 18 do capítulo 16. Mas a igreja pode depender do poder de Deus. Afinal, tudo depende do poder de Deus. Por isso a igreja luta em oração ao seu Deus da paz. Os versos 30 a 33 do capítulo 15. Quem está por trás, então, dos inimigos da igreja é Satanás. Sabemos disso, que ele é o nosso inimigo. Mas, em breve, e é isso que Paulo traz também para a lembrança dos irmãos, nessa conclusão, o Deus da paz vai esmagar a Satanás, debaixo dos nossos pés. Capítulo 16, verso 20. E este Deus único, esse Deus sábio, esse Deus eterno, é conhecido somente por seu Filho Jesus Cristo. O mistério desses últimos dias, que tinha na carta aos Romanos para ser desvendado, o conteúdo do Evangelho, verso 25 a 27 do capítulo 16. Então, Cristo Jesus é o cumprimento da promessa, na luz dele compreendemos as Escrituras e esta o explicam. Por causa do mistério que foi guardado desde a eternidade, como também por causa da revelação em Jesus Cristo, a igreja louvará para sempre a Deus. Essa igreja que é serva do Senhor, essa igreja que vive no seu dia a dia
essa vida prática cristã que traz louvor para sempre a Deus. Por isso, então, concluímos este estudo da Carta de Romanos e dessa forma, e pedindo que o Espírito Santo ilumine as nossas vidas para nós compreendermos essa palavra do Senhor que é dirigida a nós, para nós vivermos o seu amor, nessa fé salvadora, em crescimento de fé, para que nós possamos aplicar tudo isso na nossa vida diária para sermos louvor ao nosso Deus. E nisso tudo descansarmos nessa tão grande salvação que nos foi dada por Deus em Cristo Jesus. Ok? Assim eu encerro esse vídeo, espero que tenham compreendido um pouco mais sobre essa carta. Volto a ler essa carta novamente, que é interessante voltar a ler agora com esse olhar de Paulo às nossas vidas, na ação do Espírito Santo, para que nós possamos estar entendendo o que Deus fez por nós, nessa fé salvadora em nossas vidas, e como nós vivemos isso para o louvor do seu nome. Tá? A partir de agora nós vamos continuar o estudo no livro do Apocalipse, que eu dei uma parada para me encerrar esse momento, e futuramente a gente vai tratar de outros assuntos também, aqui nessa página. Essa página é tão somente para isso. E aqueles irmãos que puderem estejam orando em favor da minha vida, para que eu possa continuar também trazendo esse ministério que Deus colocou em minha vida também, de ensino da sua palavra, e que Deus possa estar suprindo também todas as minhas necessidades em Cristo Jesus, tanto particular como familiar, pois nesse momento eu estou em licença ainda, pastoral, e aguardando e pedindo aí que os irmãos estejam orando para que a minha aposentadoria também possa sair, para a glória do nome do Senhor, e eu ter mais tempo livre para estar também instruindo a palavra do Senhor àqueles que precisam e necessitam dessa graça. Forte abraço deste irmão em Cristo. Se precisar escrever algo para mim, pode escrever, me procurar a partir dessa página ou pelo meu e-mail, revsvieira@gmail.com, rev de reverendo S, de Saulo Vieira, @gmail.com. E se precisar também de um acompanhamento em algumas questões também na área do conhecimento bíblico, da teologia bíblica, também eu tenho o meu WhatsApp, procura que eu posso estar passando a sua vida também. Deus te abençoe, forte abraço e muito obrigado por até aqui estar conosco. Esteja divulgando essa página ao máximo de pessoas que puderem, para que possam estar compreendendo da palavra do Senhor. Que voluntariamente eu tenho feito isso para a glória do Senhor a partir desse momento. Que Deus assim abençoe a sua vida, seu lar e o seu crescimento na fé.